Eu sou Yara Neto e você está na Escola de Ensinagem. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre memória de infância. Por que será que a gente não lembra muita coisa da nossa infância? Ou temos pouquíssimas memórias sobre a nossa infância? Vamos fazer um teste? Você para, se esforça, pensa qual é a primeira lembrança que você tem da sua infância, a mais antiga, lá da sua infância. E com quantos anos quantos anos você tinha naquela época que você teve essa lembrança? Provavelmente, essa sua recordação, você deveria ter uns 3, 4 anos no máximo. Você não tinha menos que isso. Segundo uma pesquisadora chamada Catherine Loveday, ninguém consegue recordar nada do que acontece antes dos 3 anos. E uma grande quantidade de pessoas não lembra de nada também entre 3 e 4 anos. Só começa a ter a primeira memória a partir dos 5 anos. Mas, Yara, por que isso acontece? E geralmente essas lembranças são com algo assim bem marcantes, essa nossa primeira infância. Como, por exemplo, um tombo de bicicleta. A minha primeira memória de infância, eu tinha 4 anos, foi quando eu fui operar adenoide, né, aquela famosa carninha no nariz. E eu tenho essa lembrança até hoje, do hospital, do enfermeiro me carregando e eu gritando, xingando. Minha mãe falava que nem sabia que eu sabia falar palavrão, mas eu lembro direitinho até os palavrões que eu falei. E foi uma lembrança assim muito marcante para mim. Esse fenômeno que acontece de nós não lembrarmos muito da nossa infância se chama amnésia infantil. Tem uma parte no nosso cérebro chamada de hipocampo. Ele é responsável pela nossa memória episódica, né, que está diretamente relacionada à nossa memória autobiográfica. Há um vídeo aqui passado eu falei sobre isso, eu expliquei. Eu vou deixar até aqui na descrição desse vídeo o link para vocês irem lá ver e se inteirar melhor sobre esse assunto da memória autobiográfica. E o hipocampo, ele só amadurece depois dessa primeira infância, que acontece dos 0 aos 3 anos. Então esse é um dos fatores da gente não ter essa memória menor que 3 anos de idade. Outro fator é a linguagem. Então, assim, muito pequenos, com 1, 2 anos, muitas crianças ainda não falam, não tem vocabulário, não tem entendimento do significado das coisas que acontecem com ela. Então, a linguagem, ou melhor, a falta de linguagem, também é um fator muito determinante nessa falta de memória de infância. E está relacionado ao que eu falei anteriormente de uma lembrança bem marcante. Eu dei até o tombo de bicicleta como exemplo, né? Por quê? Porque uma criança de 3 anos, ela sabe o que é uma bicicleta e sabe qual a função da bicicleta. Então, o que acontecer com ela nessa faixa de idade em relação à bicicleta, ela vai saber. Ela sabe o que é se machucar, sentir dor, fazer dodói, ela sabe o que é. Então, um tombo de bicicleta são linguagens que ela conhece e vai ficar marcado. Como ficou marcado para mim a cirurgia. Eu estava no hospital e sabia que estava no hospital, que quem vai para o hospital está doente e queria me afastar da minha mãe. Eu não queria ficar longe, eu tinha já esse sentimento de que eu ia ficar longe da minha mãe, com pessoas estranhas. E sempre falava, não, você não pode ir com estranho, você não pode falar com estranho, né? Então, minha mãe sempre falou isso, a minha avó. Então, naquele momento que eu ia entrar naquela sala, eu ia estar só com pessoas estranhas. Então, foi uma memória muito marcante para mim também. Yara, mas eu
Eu lembro de tudo, eu lembro de coisas que aconteceram comigo com 1 ano, com 2, com riquezas de detalhes. Mas será que isso realmente foi a sua memória? O nosso cérebro, ele cria memórias fictícias ou memórias falsas. Eu fiz até uma postagem no Instagram da Escola de Ensinagem falando sobre isso. Vou deixar aqui o link na descrição também para vocês se aprofundarem mais no assunto. Mas assim, quer dizer que o meu cérebro ele inventa? Não, ele não inventa. Aquilo realmente aconteceu, mas você não tem essa lembrança, porque você lembra daquilo. Geralmente ela acontece porque você vê muita foto, tá do lado da sua mãe, da sua avó, e ela comenta: você lembra? A gente passava aqui todo dia. Essa sandalinha era sua preferida, você sempre queria estar com ela. Você sempre ia em tal lugar sentado naquele carrinho de bebê verde com florzinhas cor-de-rosa. Então, assim, de tanto aquilo ficar repetido cada vez, desde que você era criança, que você sentava para ver fotos com a sua mãe, com a sua avó, com a sua família, ou quando estava aquele almoço de família, que o pessoal começava a contar, desde pequena, aquelas mesmas histórias, você vai absorvendo, seu cérebro vai absorvendo, e ele acaba levando aquilo, porque de tanto ouvir, ele entende que aquilo é uma coisa importante. Então ele leva aquilo para sua memória. Porque você escuta aqueles relatos sempre, mas você não lembra que você viveu aquilo. Você não tem a sensação, a lembrança, você não tem a sua memória episódica, né? Você não lembra de ter vivido aquele momento efetivamente, entendeu? Você não tem a sensação, né? Porque as nossas memórias de infância, as nossas primeiras memórias, elas são autobiográficas, sempre são memórias que aconteceram conosco, são coisas da nossa vida que a gente tem guardado na nossa memória. Yara, então quer dizer que eu não posso confiar no meu cérebro? Sim, pode confiar no seu cérebro, sim. Principalmente porque nenhuma memória ela é 100% infalível. Você, quando está tendo aula, quando você vai relatar para alguém tudo que o seu professor falou, você não lembra ponto, vírgula, entonação, a ordem que ele falou, idêntico a todas as palavras do início ao fim da aula. Quando você vai numa consulta médica, você não lembra tudo que estava no consultório, tudo que seu médico falou em todos os detalhes, a entonação, o movimento que o médico fez. Você não tem essa lembrança, essa memória infalível de 100%. Mas isso não é o mais importante. A memória, ela não é importante porque ela é exata, precisa. A memória é importante porque ela mostra o que nós somos. Ela é importante porque ela nos faz ter conexão com outras pessoas e com o mundo. E, num certo sentido, as lembranças que nós temos são as lembranças que nós precisamos ter. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreve aqui no canal para que você receba a notificação de todo vídeo novo que eu colocar. Aqui eu coloco o vídeo toda segunda. Compartilha para o máximo de pessoas que você tem certeza que vai gostar desse conteúdo, que gosta desse assunto, para que impulsione, né? Me ajude a impulsionar o canal para que eu possa estar vindo trazer mais e mais conteúdos para vocês. E até segunda que vem.